Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu tenho aqui umas questões para ser apresentadas ao senhor Hippolyte Denisard Rivail, que deixou um legado doutrinário que é, no caso, abraçado por muitas pessoas nesse país. Eu vou perguntar a ele, simbolicamente, mas é uma pergunta feita aos seus seguidores, aos seus simpatizantes. Não que eu precise de uma resposta, eu apenas quero que cada um de nós medite nessa questão. Poderia citar aqui vários exemplos de total e absoluta dissonância entre as afirmativas do senhor Hippolyte Denisard Rivail e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou então dos apóstolos ou dos profetas. Nós podemos começar com o mais simples. Uma afirmativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, afirma que Ele é Senhor, soberano e mestre. Ele afirma categoricamente: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus afirma que é o Senhor e soberano porque Ele exerce, mas é também mestre porque Ele leciona, Ele é um didata. Mas o senhor Rivail Denisard sabe tão bem quanto eu, sabia tão bem quanto eu, que exercer é uma coisa, lecionar é outra coisa. O Senhor e soberano, no original grego em que foi escrito o Evangelho, o Kurios, ele não leciona, ele exerce atos soberanos que somente o Espírito Santo, que estava animando Jesus, que estava fortalecendo Jesus, poderia exercer, como convencer o homem da sua natureza pecaminosa, perdoar o homem de seus pecados, fazer a reconciliação do homem com Deus, conceder o Espírito Santo, conceder a vida eterna. Por que Jesus afirma que é Senhor e soberano? E no legado doutrinário deixado aos seus simpatizantes, Jesus nunca aparece como soberano e Senhor. Os seus atos soberanos são praticamente inexistentes ou mesmo negados. Na verdade, eles são negados. E somente exubera o Jesus Mestre. Então fica aí uma contradição, senhor Hippolyte Denisard Rivail, que o senhor afirma, é o legado que o senhor deixou para os seus simpatizantes, que Jesus foi reduzido, ele foi restrito à condição de mestre, de um didata, e que ele não tem atos soberanos. Mas Jesus afirma, e os apóstolos depois citam diversos atos soberanos que são bastante evidentes nas Escrituras Sagradas, e todo biblista, todo evangelista, todo teólogo sabe disso. Então aí a primeira dissonância entre o legado que você deixou para os seus simpatizantes e os ensinamentos de Jesus. Jesus afirma que é Senhor e soberano, mas o legado que você deixou afirma que Ele não é Senhor e não é soberano, Ele foi restrito à condição de mestre. É uma dúvida que eles precisam resolver nas Escrituras Sagradas. Um outro problema é o problema ligado ao Espírito Santo de Deus. Segundo os seus simpatizantes, os seus seguidores,
O Espírito Santo de Deus, ele não existe. Esse Espírito soberano não existe. Porque soberanias você mesmo nunca gostou. E os seus colegas de época também jamais, digamos, suportaram as soberanias, não é mesmo? Mas você leu as Escrituras Sagradas e você foi obrigado a ler a verdade. Quando você leu, por exemplo, como eu vou ler agora, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26, vai ficar bem claro para qualquer pessoa nos dias atuais, seja cristão ou não, seja seguidor seu ou não, que o Espírito Santo de Deus existe, porque é uma promessa de Deus Pai e de Deus Filho. E eles não podem prometer o que não existe. Muito bem. O que diz Jesus quanto ao Espírito Santo de Deus? Quanto ao Paráclito, que você deixou para os seus seguidores como sendo uma codificação doutrinária. Mas Jesus afirma algo diferente. Ele afirma que esse Paráclito, esse Consolador, o Espírito Santo, é um Espírito das regiões celestiais. O que diz João 14, 26? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então, segundo Jesus aqui, não é uma codificação, é um Espírito que capacita todo homem e toda mulher cristão que vive sob a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mesmo capítulo 15, um pouquinho antes, no capítulo 14, um pouquinho antes, mas no versículo 17, Jesus afirma que esse Espírito já estava animando muitos de seus discípulos. Ele diz no versículo 17, o Espírito da verdade. Ele não fala aqui em codificação, ele fala o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não era a época ainda, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso foi afirmado há cerca de 2000 anos atrás, e isso foi afirmado pelo Filho de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 17 e versículo 26, e esse Consolador, o Paráclito, além de ser um Espírito, ele é também contemporâneo dos primeiros discípulos de Jesus. Então, completa dissonância entre o legado que você deixou para os seus discípulos e a verdade das Escrituras Sagradas nas palavras do Santo de Israel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é preciso rever essas dissonâncias, viu? Porque a contradição não está nas Escrituras Sagradas, nem nas palavras do Filho de Deus. Mas os homens têm feito isso nos últimos 150 anos, né? Uma outra coisa também que nos causa espécie é quanto à credibilidade e o valor das Escrituras Sagradas. Os seus seguidores dizem que você ensinou, e eu já li isso em um dos livros seus, que das Escrituras Sagradas, isso disse você, não eu, disse você, que das Escrituras Sagradas não podemos aproveitar tudo. Do Antigo Testamento só podemos aproveitar o Decálogo, os 10 mandamentos, e do Novo Testamento apenas os ensinos morais de Jesus, e que a parte restante pode ser desprezada. Interessante que você fez essa afirmativa e deixou esse legado para os seus seguidores,
Porém, isso está em total e absoluta dissonância com o que Jesus diz nas Escrituras Sagradas e todos nós cristãos conhecemos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, vamos lá. Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais. Errais o quê? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele aqui dá crédito às Escrituras, naturalmente, a tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, e ainda fala do poder de Deus, do poder de Deus exercer, da soberania de Deus. Não é mesmo? E também no Evangelho de João, Jesus afirma, num momento muito sublime, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Logos é a verdade. Então você vê aqui que Jesus citando só duas passagens, tá bom? Os seus simpatizantes não concordam com Mateus 22, 29 e certamente não concordam com João 17, 17. Mas em total dissonância com o que afirma o Filho de Deus. Ele afirma que dá credibilidade, sim, às Escrituras Sagradas. Uma terceira passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 25 e 44, em que Jesus, o Filho de Deus, prestigia, sim, as Escrituras Sagradas. E ele se remonta especificamente ao Antigo Testamento, aos Salmos, aos profetas e à lei de Moisés. Ele afirma no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 25, falando aos discípulos no caminho de Emaús: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ele quis dizer: como é que vocês são lentos para não compreender e não se lembrar de tudo aquilo que foi dito pelos profetas, dando credibilidade aos profetas. Então você vê que há uma dissonância entre o que o Filho de Deus diz e o legado que você deixou para os seus discípulos, que dizem que o Antigo Testamento venceu, existe um Deus novo, dizem até que existe um Cristo redivivo. Eu não sei disso não. E no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 44, Jesus afirma novamente o seguinte: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então você vê com essas passagens que Jesus, em Mateus 22, 29, em João 17, 17, em Lucas 24, 25, em Lucas 24, 44, são provas singelas, simples, de que Jesus está dando total e absoluta credibilidade ao Antigo Testamento. Mas não é isso que dizem os seus discípulos, os seus simpatizantes. Muito bem, eu acho que é preciso fazer aí uma revisão de postura, não é mesmo? Uma outra coisa importante para nós terminarmos
é quanto à morte de Jesus. Os seus seguidores dizem que Jesus foi morto única e exclusivamente num ato de maldade e de ódio. E que dizem que Jesus foi morto essencialmente ou unicamente pelos seus ensinamentos. Mas o próprio Jesus não concorda com isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O que diz Jesus Cristo? Em contrapartida ao que você deixou como legado. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Só existe um sentido para essa frase: e dar e entregar a sua vida para resgate de muitos. Você vê outra dissonância entre o que Jesus afirma e o legado que você deixou para os seus discípulos. No Evangelho de João, temos também uma passagem aqui bastante clara, em que Jesus afirma que a sua morte foi para a salvação de muitos, foi uma entrega voluntária. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, em que Jesus afirma de modo categórico: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. O Pai me ama não porque eu ensino, mas porque eu entrego a minha vida e volto a retomá-la. Morte e ressurreição. E os seus seguidores evitam falar nesse assunto, negam o que o Filho de Deus afirma aqui. E ele continua no versículo 18: quanto à sua vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Se o Filho de Deus disse que espontaneamente dá a sua vida, porque isso é negado por aqueles que são os seus simpatizantes hoje, negando essa morte sacrificial. Ele termina: tenho autoridade para a entregar e a reaver. Interessante que você nunca disse isso aos seus discípulos. Você não deixou esse legado para os seus discípulos quando você examinou as Escrituras. Tenho autoridade para entregar a minha vida e tenho autoridade para reaver a minha vida. Novamente, morte voluntária por entrega perfeita e ressurreição. E ainda afirma: esse mandato eu recebi de meu Pai. É preciso haver uma revisão aí de certos conceitos. Para terminar, eu vou citar apenas o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 52 a 54, em que Jesus afirma que se ele quisesse evitar a sua prisão e a sua morte, ele poderia fazê-lo com o poder de 12 legiões de anjos. Vamos ver se o Filho de Deus estava blefando ou se ele estava mesmo dizendo a verdade. O que diz a partir do versículo 52: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? Com que motivo Jesus disse isso? Para livrá-lo dessa morte e dessa prisão, dessa morte, desse martírio, desse sacrifício. E ele afirma, de modo indireto, que essa prisão, martírio e morte seria indispensável para o cumprimento das Escrituras, quando ele diz no versículo 54: como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder?
Então, Jesus afirma que o legado que ele deixou foi a redenção pela sua morte voluntária e redentora. Mas muitos, os seus discípulos, dizem que não, que foi apenas pelos ensinamentos, mas Jesus desmente isso. Nesses 4 pontos aqui, fica um mal-estar muito grande, não fica mesmo? Você não concorda comigo? Jesus afirma uma coisa e o responsável pela codificação afirma outra. Isso tem 2000 anos, a codificação tem 150 anos e pretende atropelar a vontade de Deus manifesta em Jesus Cristo. Que cada um repense os seus conceitos para que viva dentro da verdade do Evangelho. Não basta querer viver dentro de uma verdade criada por homens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.